Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, sou cofundadora aqui da Tempo Academy e hoje a gente vai bater um papo sobre dados. E para isso, eu convidei um super especialista de mercado, o João. Já tive a honra de trabalhar junto com ele, um super profissional, e ele vai trazer um pouquinho sobre essa carreira de dados, como é que está o mercado hoje, o que que é importante saber sobre a tal da inteligência artificial que está todo mundo falando, quais são as diferenças de carreira do profissional de dados, e também contar um pouquinho sobre a jornada dele, a trajetória, tanto na Globo, quando ele teve uma passagem por lá, e agora no iFood, certo, João? Isso aí, Aline. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui dividindo um pouco da minha trajetória e um pouco da minha perspectiva de mercado com vocês. O mercado de dados está muito aquecido, né? Então, tem muita coisa para a gente falar. Então, muito obrigado por dar esse espaço para eu dividir um pouco com vocês. Maravilha. João, eu queria que você começasse contando um pouco sobre o João, né? Como que o João fez para chegar até aqui, o que que você tem feito hoje, qual que é teu cargo, tua formação acadêmica, e aí eu vou trazendo algumas perguntas que a, a gente recebe, inclusive dos nossos alunos, sobre esse mundo de dados, né? Legal. Então, falando um pouco, do que eu trabalho hoje. Hoje eu trabalho como especialista em ciência de dados no iFood. Estou na empresa há 3 meses e eu trabalho numa equipe em que lida com as alavancas promocionais do iFood, que, no bom linguajar, são os cupons, né? Como que a gente consegue otimizar a recomendação dos cupons para que os usuários consigam usá-los e isso também seja benéfico para o iFood. Mas como é que eu cheguei aqui nesse cargo, né, de cientista de dados? Aí falando um pouco da minha trajetória. Minha formação é em engenharia eletrônica, porém eu não sei consertar um som, não me peço para consertar um som. Ao longo da Tem uma faculdade, Nespresso, não posso te mandar uma Nespresso para consertar. não, infelizmente, a única coisa que eu vou fazer é pedir para trocar. É, Ao longo da faculdade, eu fui notando que esse mercado de eletrônica não era muito bom aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, o mercado de ciência de dados estava começando a aquecer. Era a época do Deep Learning, que o Deep Learning estava muito em alta. Então, já na faculdade, eu comecei a me interessar um pouco sobre ciência de dados. E aí, uma das coisas que eu era apaixonado era sistemas de recomendação, né? Sistemas que a gente tem na Netflix, no Spotify, que recomenda conteúdo personalizado para as pessoas. Decidi seguir essa carreira de cientista de dados, então, depois que eu terminei a faculdade, eu segui no mestrado, nessa área de inteligência artificial. E aí, no mestrado, eu comecei a pegar meus primeiros projetinhos na indústria relacionada a essa área de machine learning, de ciência de dados. Depois que eu peguei esses primeiros projetos, depois a gente pode falar um pouco mais deles, que eu tive um pouco mais de experiência do que é um projeto de ciência de dados, eu tive minha primeira experiência na Globo. Então, eu entrei na Globo depois de fazer esses pequenos projetos e foi ali que eu tive minha primeira, assim, oportunidade de atuar com grandes produtos, né? Produtos que você impacte milhões de usuários, você se preocupe em fazer um produto de dados que vai ser usado não só pelas equipes de marketing, de UX, como principalmente pelos usuários que estão usando o produto na ponta. Ah, Atuei na Globo durante 3 anos, 3 anos e meio. Então passei um ano no Cartola, atuando lá com Fantasy Game, e depois atuei no time de recomendação do Globoplay. E aí, esse ano, eu vim aqui para o iFood e, se quiserem, posso falar um pouco mais sobre cada uma dessas jornadas com vocês. Sabe o que eu queria que você trouxesse um pouquinho? Porque eu não sei se todo mundo sabe o contexto ali de deep learning, né? Então, Legal. que diabos é isso? Se isso é de comer e passar no cabelo, né? O que que eu faço? E depois explica um pouquinho sobre deep learning, né? Para a gente entender o que que é isso. E depois eu gostaria que você me trouxesse um pouquinho sobre recomendação, porque eu vejo muitos vídeos ou matérias ou até mesmo no Instagram coisas, você gostou disso, pode gostar disso, enfim, ou patrocinado, eu não sei se é a mesma coisa. Me explica um pouco desses dois conceitos, deep learning e depois recomendação. Bacana.
Então, essa área de Deep Learning, ela pode ser vista como uma sub-área da área de Machine Learning, né? Na área de Machine Learning, a gente tenta fazer com que os algoritmos encontrem padrões nos dados, de forma que a gente consiga prever padrões futuros. Na área de Deep Learning em particular, a gente utiliza muitas técnicas que se baseiam em redes neurais artificiais. Aí, o que são redes neurais artificiais? A gente tenta nas redes neurais, ensinar um algoritmo como se fosse um cérebro humano mesmo, né? Ao longo do nosso aprendizado, como é que a gente aprende? Através de padrões. Então, quando você tem um bebê, você mostra para o bebê ou para a criança que determinada coisa é um celular, que determinada coisa é um guardanapo. Então, através do processo de mostrar padrões e saber e identificar o que é cada padrão, a gente ensina também um algoritmo a identificar essas coisas. Então, é bem parecido com a forma como o nosso cérebro aprende, através de repetições de padrões que a gente vai assimilando ao longo do tempo. Então, Deep Learning, em um tweet, é essa área de aprendizado de máquina baseado em redes neurais artificiais. Tá? E aí, para que a gente usa o Deep Learning? Geralmente a gente usa o Deep Learning nesses modelos de previsão. Então, a gente pode prever séries temporais, qual vai ser o valor de uma ação no dia seguinte, ou, por exemplo, eu quero prever se um determinado usuário do meu produto ele está propenso a desistir do meu produto ou largar o meu produto. Ou o caso contrário, será que um usuário está propenso a comprar um produto? Então, o Deep Learning ele é muito utilizado para ver padrões no passado e a gente tentar prever o que vai acontecer no futuro, ok? E aí, como que isso conversa com um sistema de recomendação? Os sistemas de recomendação, eles foram criados para criar uma experiência personalizada para o usuário. Então, vamos pegar lá o caso da Netflix, né? Quando você entra na Netflix, você vai ter uma série de títulos lá, uma série de linhas de títulos ou trilhos, em que aquela página vai ser montada só com os filmes ou as séries que você está mais propenso a consumir. Então, é uma página personalizada com seu histórico de consumo. Vamos supor, a Aline assistiu Tropa de Elite ou filmes relacionados a essa temática de policial. Então, se a gente historicamente perceber esse padrão, a gente pode prever que a Aline vai gostar de outros títulos com essa mesma temática. Então, o sistema de recomendação é isso. A gente criar uma experiência personalizada para o usuário, de forma a engajá-lo mais no produto ou fazer com que ele compre um determinado tipo de produto. Casos muito famosos, né, de sistema de recomendação, como eu citei, a Netflix, a Amazon também usa, a maioria dos e-commerces usam sistemas de recomendação. E eles têm se provado muito bons em alavancar as receitas das empresas, né? Imagina a Amazon, né, com milhares e milhares de produtos. Como que a Amazon vai filtrar esse catálogo imenso de produtos só para aquilo que o usuário está mais propenso a comprar? Isso só utilizando essas técnicas de deep learning ou aprendizado de máquina. Muito bom. É um mundo, né, João, que ele é gigantesco. Então, a gente tem, você acabou de trazer grandes empresas, grandes nomes que fazem uso, né, de deep learning, machine learning, uso de recomendação para melhorar o seu negócio. Mas eu queria também que você me trouxesse, se é que tem o lado um pouco obscuro, talvez, do tipo, cara, pode não funcionar. Eu posso recomendar alguma coisa e não funcionar e não dar certo. O que que eu preciso fazer para melhorar isso dentro do meu algoritmo? Ou não é, ali não tenho o que fazer? Me conta um pouco do outro lado, porque o lado bom a gente já entendeu. Então, assim como o nosso cérebro, a gente não entende direito como funciona o nosso cérebro. No Deep Learning, que é uma técnica que se inspira na forma como o cérebro funciona, muitas vezes a gente também não entende o que está acontecendo ali dentro. É como se a gente considerasse aquilo uma caixa preta, né?
Então, como é que a gente vai saber se a gente está acertando ou se a gente está errando nas técnicas de Deep Learning? Através da experimentação. Então, essas áreas de aprendizado de máquina, e Deep Learning, elas são muito empíricas. Você tem que testar muito e errar muito para, em um determinado momento, você conseguir acertar. Então, junto com a aplicação dessas técnicas, também vem uma cultura de experimentação muito forte nessas empresas, né? Você pode ver, uma das grandes referências hoje de experimentação é a Booking, né? Uma empresa que faz, acho que 1.000 experimentos por mês. Então, é uma empresa que está sempre preocupada em experimentar rápido, falhar rápido, mas ter esse pace de inovação e de melhoria constante. Entendi. E então eu classificaria assim, vamos lá, né? Quem não é da área de dados ou está um pouco com dificuldade de entender todo esse monte de termo, é basicamente não sei fazer um pão, nunca fiz um pão, né? Não sei como que é o processo de fermentação, de crescimento e tudo mais. Eu vou fazer a primeira vez, vou testar, vou errar, alguma coisa não vai dar legal, vou pegar todos os ingredientes de volta e vou continuar aprimorando as minhas técnicas e a forma de manejo ali dessa receita até que fique o pão que eu gostaria de ter feito. É basicamente isso. Testa, erra, conserta, faz de novo. Isso. E aí, olha, isso se conversa muito com a área de Big Data. Por quê? É, Nessa área de Big Data, a gente geralmente fala de grandes volumes de dados, né? Ou imagina que você tem um histórico muito longo de vendas do seu produto. Se você tem um histórico muito longo, você consegue simular o algoritmo no passado. Então, o algoritmo começa a aprender lá, imagina, você tem 2 anos de dados, começa há 2 anos atrás, aprendendo sobre os padrões de consumo, ou seja, há 2 anos que ele aprende a fazer um pão. Vamos pensar assim. Uma hora ele começa a acertar, né? Então, quando você coloca esse algoritmo em produção hoje, ou seja, quando você de fato começa a ofertar produtos personalizados para os usuários, ele já aprendeu com um volume gigantesco de dados. Então, é aí que Deep Learning também conversa com essa área de Big Data, porque você só consegue treinar um algoritmo desses, muito robusto, se você tiver um volume muito alto de dados. Assim, você me trouxe um pouco do contexto ali de Deep Learning, Machine Learning, agora você falou de Big Data, mas quando eu olho também para os papéis, né, para os cargos, eu vejo que tem vários papéis diferentes. Tem o DS, o DE, o DA, o engenheiro de Machine Learning, o engenheiro de não sei o quê. Me explica um pouquinho essas diferenças, né? Hoje você está como especialista em ciência de dados, correto? Então você é um Isso mesmo. cientista de dados, um DS. Aí eu gostaria que você trouxesse um pouco as diferenças onde cada área dessa atua, né? Ou se dá para atuar em todos os lugares. Quais são as grandes diferenças aí entre um papel e outro? Legal, Aline. É muito bom explicar essa diferença, porque muitas vezes eu vejo vagas no LinkedIn ou empresas ofertando vagas que às vezes nem mesmo a empresa sabe o que ela quer. Então, por exemplo, ela pede um cientista de dados, mas quando eu leio a descrição, está muito mais ali para um engenheiro de dados. Então, a diferença desses cargos também vem com a maturidade do mercado, né? Então, vamos destrinchar cada um desses papéis. Vamos começar pelo DA, que é o Data Analyst, né? O analista de dados. Geralmente, o cargo de analista de dados é um cargo de entrada para as pessoas que querem migrar para a área de dados, e é um cargo que ele exige muito conhecimento do negócio e você saber manipular dados. O que eu quero dizer com isso? Geralmente é o profissional que vai estar atuando ali perto das equipes de negócios, entendendo os KPIs da empresa, como que um determinado produto está impactando nesses KPIs. E aí o analista ele vai geralmente fazer a construção dos dashboards, fazer as análises, esse tipo de atuação, né? Então é por isso Posso que dizer, João, que ele está um pouco mais perto da camada estratégica ou não necessariamente? sim, totalmente. É,
É porque geralmente, como a camada de negócios também está perto da camada estratégica, então a gente pode dizer isso sim. O que não exclui os outros papéis de cientista de dados e de engenheiro de dados de estarem perto da camada estratégica. Só que para os outros papéis, geralmente isso vai ser mais comum com um nível de senioridade maior. Entendi. Legal. Então, esse é o papel do analista de dados, né? Estar mais próximo, ser a ponte entre o time de dados e o time de negócios, tá? Agora, indo para a parte de engenharia de dados, ou DE, Data Engineer, né? Geralmente, o Data Engineer, ele é o profissional responsável por fazer os pipelines de dados. O que é um pipeline de dados? Pensa numa fábrica, né? Uma fábrica ela tem vários processos que ela tem que seguir para entregar um produto final. Quando a gente fala de um produto de dados, é a mesma coisa, né? Um dado ele precisa ser tratado, você precisa cruzar os dados com diferentes bases. Então, quando a gente fala de um pipeline, é uma série de etapas que os dados têm que seguir para quando ele chegar na etapa final, na ponta, e ele ser utilizado, ele ter uma boa qualidade. O engenheiro de dados, geralmente, ele vai ser responsável, o profissional responsável por garantir esse fluxo funcionando e o dado chegando na ponta com qualidade. Geralmente, são pessoas que têm skills de engenharia de software um pouco mais profundas, né? Mas isso não é uma regra. Por exemplo, eu conheci pessoas ótimos engenheiros de dados que tiveram background em design, né? E isso é algo que eu vou falar um pouco depois, que é qual é o tipo de formação que você tem que ter para entrar em cada uma dessas áreas, para desmistificar um pouco essa noção de que você tem que, sei lá, ter um mestrado para entrar na área de dados, sabe? Mas só voltando aqui para os nossos papéis. Então, a gente tem o DA, né, o Data Analyst, que está atuando mais ali na camada de negócios. A gente tem o engenheiro de dados, que está cuidando de toda a entrega dos dados para serem utilizados pelo DA, pelo DS ou por qualquer pessoa que queira explorar esses dados. E, por fim, a gente tem o cientista de dados, né, o DS, o Data Scientist. Geralmente, o cientista de dados, ele é o responsável pela construção desses modelos de previsão, certo? Ou pela análise dos experimentos. Então, quando a gente está falando dessas técnicas de machine learning, de deep learning, são técnicas que exigem um conhecimento um pouco mais profundo de matemática, de álgebra linear, né? Geralmente é o responsável é o profissional que vai ficar responsável por estudar essa parte e aplicar isso nos produtos, né? É, dessas três, desses três papéis, é muito comum que os cientistas de dados também tenham um pezinho na academia, né? É bem comum. Por quê? A área de ciência de dados ela está surgindo, né? Ela ainda não chegou no nível de maturidade no sentido de tem muita inovação acontecendo. A gente está vendo todo esse rebuliço ao redor de chat GPT. Então, para o profissional, ele está acompanhando o que está sendo feito de inovação, ele tem que ter um pezinho na academia, tá? Então, geralmente são esses três papéis que eu costumo ver nas empresas. A gente tem um quarto que é um pouco mais incomum de acontecer, mas que existe, que é o papel do engenheiro de machine learning. O que o engenheiro de machine learning faz? É a pessoa responsável por pegar um modelo que o cientista de dados fez e conseguir produtizá-lo. O que é produtizar um modelo? É você garantir que esse modelo ele vai sempre ter uma predição, que ele consegue operar em larga escala. Então, como é que eu pego uma solução de um cientista de dados e eu aplico ela para milhões e milhões de usuários? Mas aí você vê que esse papel do engenheiro de machine learning, ele está mais ligado e mais próximo a grandes empresas, ou ele está começando a caminhar agora e sendo disseminado, por isso nas pequenas empresas ele ainda não surgiu. Porque é difícil, não é sempre que a gente vê uma vaga para engenheiro de machine Sim. learning.
E eu É, tenho a mesma percepção que você. Às vezes, quando eu entro lá, tá lá, bem bonito o título, né? Engenheiro de Machine Learning, pleno, sênior, não sei o quê. E a descrição não tem nada a ver com o papel. Eu entendo que eu acho que é uma cultura ainda que está nascendo, né? Mas uhum. eu vejo ainda muito esse papel sendo executado em grandes empresas. Tô correta? Tá. É muito comum os engenheiros de machine learning atuarem em plataformas de machine learning. Ou seja, você tem uma empresa em que você tem uma equipe dedicada a construir uma plataforma de produtização de modelos, e essa plataforma vai ser utilizada por diferentes equipes. Então, pensa ali no caso da Globo, por exemplo. Imagina você monta uma equipe de plataforma de machine learning em que essa equipe acaba atendendo a diferentes produtos. O Cartola, o GE, o G1. Então, você tem uma equipe dedicada às skills ou técnicas de engenharia de machine learning e elas são utilizadas por outros DS que ficam mais na ponta, né, nos produtos. E aí, ainda falando sobre essas grandes empresas, de fato, é bem mais comum você ver o papel de engenharia de machine learning nas grandes empresas, e quando você vai para empresas menores, na verdade, você nem tem esses três primeiros papéis que eu acabei de citar. É muito comum você ter uma pessoa de dados, geralmente é o cientista, também fazendo um papel de engenheiro de dados, né? Porque às vezes você tem um budget menor para ter uma equipe de dados, né? Então você não vai contratar três profissionais, você vai contratar um ou dois, e aí vai ter esse overlap de funções que ele vai ter que fazer. Então, eu posso dizer, Gel, que o profissional de dados hoje ele precisa ter um pouquinho de conhecimento em cada área. Então, eu entrei numa empresa um pouco menor, possivelmente eu vou ter que fazer um pouco do papel do DA ali, desenhar um dash, saber analisar aqueles dados, mas também do cientista de dados ter um pouco mais de conhecimento profundo de matemática, de conseguir montar um modelo e assim por diante. É isso. É, o que eu gosto muito de fazer quando, por exemplo, eu estou mentorando um estagiário, seja o mais generalista possível no início da carreira. Por quê? Você vai ver um pouco de tudo. Você vai ver um pouco de engenharia de dados, um pouco de análise, um pouco de ciência de dados, para que mais ao longo, mais para frente na carreira, você vai se especializando. Então, você acaba Isso. se sentindo mais confortável com a parte de criação de pipelines, né? De fluxo de dados. Então, muito mais provável que você vai se especializar em engenharia de dados, né? É, E aí você acaba se descobrindo também, né, Geu? exatamente. Eu gostei mais, putz, nunca achei que eu fosse gostar da área de análise de dados. Mas como você acabou trabalhando, se desenvolvendo, pode ser que você tenha um pouco mais de aptidão para uma área ou para outra, e tá tudo bem. Eu entendo que sim, é bacana a gente ter esse papel mais generalista, né, no dia a dia, dentro das empresas, depois ir se aperfeiçoando, dependendo da área que você tem um pouco mais de aptidão. Eu sempre falo aqui pro pessoal dos times, né? Que sim é importante a gente se especializar, né, aprender mais ferramentas, aprender um pouco mais sobre outras plataformas, mas com parcimônia. Porque eu vejo que às vezes, a gente tenta abraçar muito tudo que está surgindo no mercado, né? Você bem sabe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Todo dia surge uma ferramenta nova, surge uma novidade. Você bem falou agora há pouco sobre o papel ainda do cientista ter muito um pé dentro da academia, justamente porque a inovação está acontecendo a todo tempo, não é uma carreira ou um papel que já se consolidou, já aprendemos tudo que tínhamos para aprender, não, ainda é um mar azul gigantesco de descoberta, mas que a gente precisa realmente ver o que faz sentido a gente parar, estudar, ver, porque não consegue trazer tudo para o nosso dia a dia, certo, João? Estamos tendo aí esse boom da inteligência artificial. E aí eu queria saber um pouco de você, né? Se vocês já estão usando isso lá no iFood, como é que você vê esse mercado sobre Generative AI? Que diabos é isso? Se eu posso usar no meu dia a dia dentro do escritório de forma simples? Me conta um pouco sobre isso, porque, de fato, né? ChatGPT. Agora a gente já viu ali que tem o tal do Copilot. Aí Uhum, tem também é, gerador de ata de reunião dentro do Zoom, dentro do Teams. uhum, Que mais que eu vi outro dia?
inteligência artificial que faz PPT, que já faz marketing. Me conta um pouco disso. Vocês estão usando? O que que você vê desse mundo de AI aí? Boa. Nesse mundo de AI, e mais especificamente para Generative AI, né, eu vejo uma separação muito grande entre você fazer produtos de dados para o público e produtos internos, ou seja, para você agilizar processos. Falando desse primeiro mundo de agilizar processos, ah, de fato, a gente usa muito essas ferramentas tipo Copilot para ajudar os desenvolvedores a codar mais rápido, né? A desenvolver mais rápido as ferramentas. Lá no iFood, a gente tem um bot conectado ao Slack que ele nos ajuda até a processos internos do iFood. Então, por exemplo, eu abro uma thread ou uma conversa com um bot e pergunto como que eu faço para pedir meu informe de rendimentos, né? E aí a própria inteligência ela foi treinada em cima de toda a estrutura do iFood para me responder aquilo. Ou então, por exemplo, qual time que eu tenho que falar para perguntar sobre determinada ferramenta? O bot já me responde em relação a isso. Então, eles criaram uma inteligência artificial especializada na dinâmica do iFood, né, das pessoas que trabalham no iFood para ajudar a gente com os processos internos, né? Então, esse é um Porque ele primeiro. também é gigante tanto quanto a Globo, né? Então tem Oi? muito processo. O iFood Sim, é tão gigante quanto a Globo. Então deve é. ter muito processo, muita gente, muita área. E aí uma pergunta, João, esse bot, né, que vocês usam ali no dia a dia, a cada nova pergunta, ele tá aprendendo, correto? Ah, Isso. ele não sabe responder alguma coisa, vocês estão alimentando ali todo dia ele. É um pouco assim que funciona a inteligência artificial? O aprendizado ele é sempre iterativo, né? Você dá uma resposta para o usuário, você às vezes tem um feedback ali se você acertou ou não, e aí dependendo desse feedback, a inteligência artificial ela se remodela para te dar uma resposta melhor. Então, ela não para de aprender no momento que você coloca ela em produção. Ela vai aprendendo ao longo do tempo, conforme os usuários vão te dando as respostas. Assim como o ChatGPT. O ChatGPT, ele teve uma primeira versão, eu não vou lembrar um ano, acho que foi em 2020, 2021. Então, ele teve uma primeira versão, todo mundo começou a usar o ChatGPT, né? Que hoje a gente chama de ChatGPT 3.5, se não me engano. E aí depois lançaram o ChatGPT 4.0, que ele era muito melhor do que o 3.5. Por quê? Ele aprendeu com todos os prompts, todas as entradas que os usuários foram dando para ele e as respostas, né? Então, é sempre um processo iterativo. Da mesma forma como a gente aprende ao longo da nossa vida, através de tentativa e erro, o ChatGPT ou essas soluções de Generative AI também aprendem dessa forma. Agora indo. Vai lá. Eu ia entrar num assunto polêmico, mas eu tô Hum, pensando porque a gente vai gravar um vídeo daqui a pouco com o Cristóvão, né? Uma pessoa também de mercado, fala muito sobre inovação, mas é uma pergunta um pouco polêmica, que todo mundo fala: hum, será que esse bicho de inteligência artificial vai acabar com algumas profissões no mundo? Mas eu vou deixar para o Cris responder, depois você assiste qualquer coisa, a gente faz mais uma dobradinha aí para legal. bater um papo junto com ele, beleza? Tá. Pode seguir aí. Boa. Então, falando, esse é o primeiro corte, né? Como que eu utilizo Generative AI dentro da minha empresa para os meus funcionários? Isso é um mundo. Qual é o segundo mundo? Como eu faço produtos de dados para fora? E aí eu vejo muitas startups crescendo em cima disso, né? Startups provendo soluções de imagem geradas por IA, textos gerados por IA. Onde está o principal entrave em relação a você criar um produto de dados para ser publicado para fora? Justamente na regulamentação. A gente não sabe que tipo de saída esses tipos de soluções vão gerar, né? É, que tipo de vieses esses algoritmos podem ter, né? Então, a regulamentação ou legislação em relação a
produtos de dados para o público ainda está amadurecendo, digamos assim, sabe? Então, imagina, você acabou de criar uma empresa que provê uma solução de Generative AI e lá na frente você descobre que você não vai poder utilizar esses dados, ou essa solução, né? Ah, não só na área de Generative AI, como na área de dados como um todo, a gente está tendo um amadurecimento da legislação, da LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. Mas eu acho que o buraco é ainda mais embaixo quando você oferece essas soluções de Generative AI. Tem muito mato ainda para cortar. E eu tenho visto que cada vez mais a população, o usuário, o cliente, né? Nós como um todo, Uhum. a gente tem ficado um pouco mais esperto, digamos assim, com relação aos nossos próprios dados. Não é tudo hoje que a gente acaba dando ok, não é tudo que a gente fica confortável em liberar dados. Então, eu acho que existe um processo de adequação das empresas, existe um processo de adequação das leis também, bem como a gente também conseguir se policiar do que eu quero fornecer, do que eu não quero, do que é legal e do que não é. Eu acho que ainda é um assunto que vai ser muito discutido, que vai ser aprofundado. É, Vejo que na Europa isso já está anos-luz à frente e eles estão sempre revendo, redesenhando, readaptando, e a gente ainda anda com passos um pouco mais de tartaruga. Inclusive, é um dos vídeos que a gente vai falar aqui também, que é sobre proteção de dados, cibersegurança, LGPD, porque eu acho que é super importante todo mundo também saber como é, nasceu, para que nasceu e como que isso é controlado, porque não adianta só ter a lei lá, né, João? E Sim. nunca mais ninguém nem olhar para isso. Então, assim como a tecnologia evolui muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, o que está aqui nos bastidores precisa acompanhar, e não é fácil, Uhum. né? Por conta da velocidade com que as coisas acontecem. Às vezes eu vejo amigos meus falando sobre como está essa questão de LGPD no mercado, né? As grandes empresas, por elas lidarem com muitos usuários, né? Elas estão mais preparadas em relação a isso. Então, por exemplo, você consegue ir lá, né, na Amazon e baixar todos os seus dados, que é algo que toda empresa deveria fornecer para os usuários, de acordo com a LGPD. Então, as grandes empresas, como elas já estão mais expostas, elas se prepararam melhor para isso. Agora, quando você fala de pequenas empresas, ou empresas que não têm uma exposição tão grande, meu sentimento é que essas empresas vão começar a olhar para isso quando der problema, né? Quando, na verdade, quando chega o problema, você não vai resolver de uma hora para outra, né? E aí isso acaba criando um desalinhamento com as equipes de dados muito forte, porque você tem que montar todo o seu pipeline, todo o seu produto de dados, respeitando essas regras, as regras que estão na LGPD. Então, ter dados anonimizados, nem todo mundo pode acessar o e-mail de uma pessoa, o telefone, né? Então, essas camadas de proteção, elas têm que existir, inclusive, dentro da empresa. E aí, É meio que a empresa, toda empresa sabe que vai nascer com fluxo de caixa, com uma questão financeira. Pô, também tem que olhar para a questão dos dados dos nossos clientes, né? Porque qualquer vazamento de dados hoje é extremamente sério, é extremamente problemático, né? A gente vê aí o tanto de rombo que acontece em grandes, pequenas, médias empresas por conta de segurança de dados, a forma com que eu armazeno. Eu sempre brinco, às vezes, né, me perguntam. Ah, mas eu tenho um monte de currículo, um monte de documento em papel de funcionário antigo. Eu falo, cara, tem muitos dados, né? Isso também é dado, apesar de não estar de forma digital, ainda são muitos dados. Como é que você vai armazenar isso ou você vai se livrar disso? Não é simplesmente jogar no terreno baldio e tacar fogo, né? Ali tem muita informação importante e geralmente quando tem questão de saúde, são dados sigilosos que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, vale esse olhar também, não só para o digital, mas também para o que está ali no analógico ainda, né? Tem muitas empresas que ainda têm muita coisa analógica, né, João? uhum.
Você me lembrou uma coisa que é as empresas acabam criando esses silos de dados, né? Então, por exemplo, imagina a quantidade de dados que só a Google tem, né? Ou só a Globo tem. E aí, onde que eu vejo, ainda com um certo pessimismo, esse cenário? É na questão de inovação aberta, né? Porque você tem a empresa ali com um silo de dados, só que você tem as universidades que podem contribuir com os algoritmos, com as soluções. Como é que você cria a ponte entre um centro de inovação, como uma universidade, e uma empresa que tem um silo de dados? Você só vai conseguir fazer essa comunicação se os seus dados estiverem conforme com as leis, né? Você não vai dividir dados com uma universidade se eles não estiverem anonimizados de forma correta, né? Então, é mais um entrave para você ter mais inovação na sua empresa. Você nem conseguir compartilhar isso com o centro de pesquisa que está fora da sua empresa. Perfeito, é exatamente isso. Então, a gente precisa estar sempre muito atento às mudanças, ao que precisa ser feito de fato, né? E muda muito rápido, né? Coisa que há pouquíssimo tempo atrás ninguém se falava, né? Uhum. Então, agora a gente precisa prestar atenção e cuidar disso. E aí, João, eu queria, né, para a gente ir um pouquinho mais já olhando para o fim do nosso papo, mais dois assuntos, tá? Eu vou puxar o primeiro, que é como que a área de dados hoje, né? Aqui a gente falou sobre inovação, a gente falou sobre papéis mais estratégicos, um pouco mais da operação, a gente falou sobre produto. Como que o papel hoje de dados, né, como um todo, seja ele um DA, um DE ou um DS, se aproxima de outras áreas da empresa? Como é que ele se conecta ali com o UX, com o marketing, com o financeiro? Como que a gente consegue fazer algumas dessas ligações? Ou eu preciso, de fato, ser um especialista de dados e depois tirar outra especialização em UX para atuar dentro do UX, por exemplo? Como é que faz essas interseções? Legal. Isso, inclusive, é algo que foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha formação, que é a questão da comunicação. Quando a gente vem dessas áreas de tecnologia, a gente está muito focado ali na técnica e menos na comunicação com outras áreas. E aí, como é que eu vejo o papel do cientista hoje? Você tem que pegar um problema complexo e você tem que fazer com que ele seja tão simples que você consiga convencer alguém de marketing a apostar na sua solução, né? Então, não adianta você fazer a melhor solução de envio de e-mail se as pessoas de marketing não vão entender o que está acontecendo ali atrás. E a gente sabe que nem a gente entende direito o que está dentro daquela caixinha preta, mas a gente tem algumas hipóteses e estimativas, né? Então, primeira coisa, o profissional de dados ele tem que adquirir, independente se seja DA, DE ou DS, essa skill de comunicação, porque muito provavelmente você vai atuar com outras áreas das empresas. E aí, Google pegando, precisa sair da caverninha. tem que sair da caverninha. O único, talvez a única posição que você vai atuar menos com essas áreas é se você tiver numa equipe de research, de pesquisa, né? Que aí Sim. geralmente são profissionais super, com formação acadêmica super alta. Você vai estar muito mais focado em produzir paper, fazer patente, mas pouquíssimas empresas têm esse tipo de equipe, né? O padrão é você ter uma equipe de dados, um profissional de dados que vai responder ou colaborar com o UX, marketing, financeiro, né? E aí, como essas coisas se conversam? Vou pegar esses três casos de exemplo, né? Pegando o financeiro, primeiro, como é que o pessoal do financeiro ou os profissionais do financeiro vão ter acesso aos dados de finanças? Geralmente a gente está falando de um volume de dados muito grande, né? Então, vou dar o exemplo lá sempre da Amazon, né? O quanto de dados de venda que a Amazon não produz diariamente. Então, você precisa ter uma qualidade de entrega desses dados, porque muito provavelmente as pessoas do financeiro vão reportar aquilo para um nível executivo,
Ou, imagina, se uma empresa for pública, aquilo vai ser um relatório que vai para os acionistas, né? Então, tem uma exigência entre a camada do financeiro e a entrega de dados muito grande nesse sentido. E é aí que o engenheiro de dados tem que entrar muito forte nessa entrega de qualidade dos dados, né? Então, esse é um exemplo. Embora você esteja numa equipe de finanças, você vai precisar conversar com um profissional de dados, geralmente um engenheiro, para saber qual a qualidade daqueles dados, se aquilo está batendo com toda a sua receita, né? Se tiver um problema, como que você vai comunicar isso para o profissional? Pegando os outros exemplos, né, de UX. E aqui eu tive um pouco mais de experiência com essa comunicação, muito mais voltada para UI, né, User Interface. Quando eu estava lá no Cartola, eu trabalhava muito próximo com os designers que faziam as interfaces do produto, né? E aí é muito comum, quando você tem um designer trabalhando numa interface, de você fazer um teste A/B. Então, eu tenho uma proposta de uma interface e eu quero comparar essa proposta ao que é feito hoje em dia, que a gente chama de controle, né? Então, eu tenho uma alternativa, que é o que eu estou propondo, e eu tenho um controle, que é como está a minha interface hoje. Coloco essas duas soluções em produção. Como que eu analiso o resultado dessas duas soluções, né? Geralmente, eu vejo muitos testes sendo feitos errados, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você muda mais de uma coisa no seu teste, ou você não analisa ele com o rigor estatístico que deveria existir. Então, para você garantir esse rigor estatístico e como o teste deve ser desenhado, você vai precisar de um cientista de dados, que é geralmente a pessoa que vai ter o know-how de estatística para saber se a sua alternativa de fato está melhor do que o controle, né? Como que o seu produto está hoje em dia. Ele vai te falar se, imagina, a alternativa ganhou do controle. Aquilo foi aleatório? Foi tipo o acaso? Se eu rodar esse teste no dia seguinte, será que esse resultado vai se manter? E isso acaba criando uma cultura de você fazer decisões baseadas em dados, né? Então, você acaba sendo muito mais assertivo quando você utiliza essas técnicas mais rebuscadas para ter uma confiança no teste que você está fazendo. É o famoso data-driven, né? A gente tomar decisão de fato baseada em dados, daquilo que funciona. Ou seja, você está me falando que para eu colocar um produto novo ou uma interface nova, né? Mudar a carinha do meu aplicativo. O papel do profissional de dados é tão importante quanto o do UX, por exemplo, que foi lá e fez toda a interface bonitinha e tudo mais, porque é quem vai estar validando se aquilo faz sentido ou não. Então, para eu ter um sucesso mais fácil ou mais rápido, eu preciso desse profissional. É o profissional que a gente vê, né, que está sempre em ascensão aí do mercado. Não tem um bom produto, não vou generalizar, tá? Porque aí é muito forte. Mas para eu ter um bom produto de mercado com uma garantia de sucesso, essas duas pecinhas precisam andar de mãos dadas. Aqui eu vou até dar um exemplo, né? Já chegou casos para mim de tipo, fizemos essas duas interfaces. Toma aqui e analisa. E aí, quando você vai analisar, o design do experimento foi feito errado, né? Você estava comparando mais de uma coisa, ou não dava para validar se o que você estava propondo de fato fez efeito no usuário, né? Então, eu vejo muito como esses papéis andando juntos, né? Tanto o design quanto o profissional de dados, eles têm que colaborar na criação dessas interfaces para, de fato, fazer o teste bem feito antes dele ser executado, né? Agora, dando até um passo atrás para os profissionais de dados, né? Às vezes eu vejo, e eu mesmo fiz isso durante um bom tempo, que vamos testar tudo. Tipo, qualquer coisa que você queira colocar no produto tem que ser um teste.
E nem sempre você consegue fazer esse pace de testar tudo, né? Às vezes você precisa de mudanças mais bruscas, da interface, ou você não tem a infraestrutura para fazer esse tipo ah, essa quantidade de experimentos até você chegar numa solução ótima, né? Então, é tudo um trade-off. Quanto mais você conseguir fazer mudanças graduais até chegar a um determinado ponto de melhoria melhor, só que nem sempre você vai conseguir fazer essas mudanças graduais. Às vezes você tem uma demanda muito forte de uma equipe de negócios em que você não consegue fazer um teste, né? E aí entra muito a parte de comunicação, no sentido de, olha, a gente poderia fazer um teste, não vamos fazer por conta disso, disso e disso, e então não vai dar para a gente validar os resultados. É uma questão de comunicação. Se todos estiverem De comprados acordo, com esses dígitos, só ok. vai. É. Só vai. Eu vejo isso acontecer muito e independente do tamanho da empresa, do ramo, enfim, mas principalmente quando tivemos uma baixa de venda, tivemos uma baixa de público, um churn, algo nesse sentido. Deu uma baixa na empresa, a gente vai tentar qualquer coisa para voltar tanto receita quanto público-alvo, enfim. E às vezes é aí que rola da empresa se estrepar ou da área se estrepar muito grande, porque vai literalmente no calor do momento, porque tá com pressa, precisa resolver, né? E aí, às Uhum. vezes, acaba não dando certo, né? Então, isso eu vejo acontecer. E aí, João, eu queria só puxar aqui o último tópico para a gente falar um pouco sobre como que tá, porque a carreira desse profissional. Acabamos de falar, né, sobre essas interfaces entre áreas e tudo mais. Você falou que o profissional já está precisando sair da caverninha também, já tem um papel de comunicador, de levar boas notícias e más notícias muitas vezes, né? Tem um papel profundo aí de teste. Vejo que a gente tem uma ascensão de pessoas, de jovens buscando a área de dados, tanto pelo deslumbre dos altíssimos salários que se vem falando, né? Uhum. Mas também pela procura das empresas. As empresas passaram a ver valor nesse profissional, nessa área, por conta dos resultados que vem dando. E aí eu queria que você me desmistificasse um pouco. Cara, tem salários altíssimos e tá todo mundo ficando milionário? As empresas realmente estão desesperadas e tá todo mundo se degladiando aí para conseguir os melhores profissionais? Temos muitas vagas? Como é que tá isso? Pô, então, eu vou falar um pouco do amadurecimento que eu vejo por parte das pessoas que estão querendo ingressar nesse mercado e por parte das empresas, né? Por parte das pessoas, de fato, eu via muita gente, assim, querendo ingressar na área de dados já pedindo salários astronômicos, né? E tinha empresa que topava, né? Muito no início ali, quando começou a surgir essa profissão do profissional de dados, era mais comum. Hoje em dia, eu vejo muita gente batendo com a cara na porta. Então, por exemplo, você vai pegar hoje um profissional júnior pedindo R$ 20.000 numa empresa brasileira. Isso não vai acontecer, né? Agora, também tem um amadurecimento de você quer salários maiores? Muito provavelmente você vai ter que buscá-los lá fora, né? A pandemia trouxe um pouco disso, né? De facilitar o trabalho remoto, e isso também aconteceu com os profissionais de dados. Então, da pandemia para cá, houve um aumento dos profissionais que acabaram trabalhando para empresas lá fora e, consequentemente, têm salários mais altos, evidentemente com outros contratos, né? Você não vai ser CLT, você vai ter sua própria empresa. É outra realidade, mas é uma realidade que começa a se solidificar nos profissionais de dados. Qual a exigência que você tem que atender em relação a isso? Seu inglês tem que estar em dia, né? E é Tinindo, né? E lindo, questão de fuso. exatamente. É. Então, é outro cenário que você tem que se adaptar. Agora, em relação às empresas, como que eu vejo o amadurecimento das empresas? Há um tempo, quando eu estava
iniciando nessa carreira, eu vi essa questão de você ter uma vaga de cientista de dados e essa pessoa ia ser um unicórnio. Ou seja, um profissional júnior que vai ter que fazer engenharia de dados, análise de dados, ciência de dados, engenharia de machine learning e ainda tem que, sei lá, Ser fazer o PO. PPT. Ainda é PO, né? Exatamente. Ou até, talvez dessas profissões, a que eu vejo hoje, a que as empresas estão mais abrindo os olhos para perceberem o quanto que elas precisam dessa profissão é o engenheiro de dados. Por quê? Para você ter os dados disponíveis para os cientistas usarem, primeiro você tem que preparar os dados, né? Você tem que ter uma boa infraestrutura para que eles sejam utilizados, né? Então, o que era muito comum? Você contratar o cientista e ele primeiro ter que fazer toda essa arquitetura de dados para depois poder utilizá-los, né? Então, no meu ver, hoje as empresas estão um pouco mais maduras em relação à descrição das vagas, o que elas querem, qual desses papéis elas estão buscando, como que esses profissionais vão atuar, né? Mas a gente ainda tem um caminho para melhorar, né? E aí, em relação aos salários, acho que no mercado de tecnologia como um todo deu uma arrefecida, né? Não só falando sobre a área de dados, mas a área de desenvolvimento também. No período da pandemia, a gente teve muitos salários altos, né? As pessoas pulando de empresa para empresa, principalmente se você trabalhava numa empresa grande. E agora isso está um pouco mais frio, um pouco menos aquecido, né? Então, as empresas também estão se adaptando a o quanto que elas têm que investir numa equipe de dados e principalmente o quanto que aquelas equipes de dados têm que entregar de valor dentro da empresa, né? Porque às vezes você tinha profissional de dados ou uma equipe de dados que você não sabia o quanto que ele estava gerando de valor. Você só tinha o profissional de dados para você falar que você é data-driven. E não é muito bem assim. No final, você tem que fazer a geração de valor na ponta, né? Aí, em relação à entrada ou migração nesse mercado de dados, né? Também vejo um amadurecimento no sentido das exigências, né? Durante um tempo, eu dei aula, né, para pessoas que queriam entrar nesse mercado de dados e muito frequentemente me perguntavam, pô, eu tenho que ter um mestrado para entrar nessa área, porque eu vejo muitas vagas pedindo mestrado ou pessoas que estão atuando nisso que já têm doutorado e tal, então eu me sinto meio, sei lá, desmotivado, né? Estou fazendo um curso aqui específico, mas depois vou ter que fazer um mestrado. Hoje eu não vejo isso, né? Hoje eu vejo que você precisa desse tipo de qualificação se você quiser atuar numa área de pesquisa, né, dentro da empresa, ou, dependendo do nível de seriedade, se você quiser atuar como um cientista de dados mais sênior, né? Que aí já é mais comum de exigirem que você tenha uma qualificação um pouco mais alta. Agora, se você quer ingressar no mercado de dados, as portas hoje estão muito mais abertas para diferentes tipos de background. Então, como eu falei, um dos melhores engenheiros de dados que eu conheci tem formação em design. Já conheci pessoas que viraram analista de dados com um background em RH, sabe? E às vezes, talvez uma dica que eu sempre dava para os meus alunos se você tem a oportunidade de atuar com dados dentro da empresa que você já atua, então vamos lá, um profissional de RH que quer fazer migração, né, de área. Você tem uma planilha que seja para você poder analisar ou aplicar algumas técnicas de análise de dados? Faça isso no seu dia a dia. Você não precisa entrar numa empresa para começar a aplicar essas coisas e só aprender mudando de cenário, sabe? Eu acho que é assim como toda profissão, vai testando dentro do teu cenário, dentro daquilo que você consegue nesse momento.
Isso. né? Eu falo, tem muita gente querendo entrar na agilidade, por exemplo. Ah, mas as empresas não me dão oportunidade, eu não tenho experiência. Vai testando um Kanban no teu dia a dia, vai testando as Uhum. cerimônias dentro da tua rotina ali da área da empresa que você está hoje, né? E vai tentando se desenvolver. Mas não esquecendo que tem todo o outro lado, né? Acho que é importante testar, aprender, executar, mas também se profissionalizar nisso, né, João? Então, como você bem falou, não necessariamente um mestrado, um doutorado, mas buscar qualificação técnica para que você consiga executar um bom trabalho, né? Eu acho que a gente não pode parar no tempo para deixar de estudar só achando que as coisas vão cair do céu e agora eu virei um profissional, né? Não, não é isso. É buscar realmente esse conhecimento. É, eu acho. João, Não, só o pode falar. último pontinho. Acho que o grande diferencial é você fazer projetos para ganhar experiência. E aí você É não, isso. seja projetos pessoais ou projetos dentro da sua realidade de trabalho, mas começa a fazer um projetinho e vai ganhando maturidade ou conhecimento em relação a essa área. E não é sempre que esse projeto ele vai conseguir ser produtizado, né? Uhum. Às vezes não consegue, mas só pelo fato de você já conseguir entender toda a esteira de como funciona, como é que monta um projeto, como é que eu coleto esse dado, como é que eu limpo, como é que eu ajusto, como é que eu faço o cálculo, enfim, para chegar no resultado, já ajuda a montar um modelo, né, que a gente fala muito aqui no dia a dia, já dá um bom ensejo aí para você conseguir ir para uma entrevista, por exemplo, né, e ter uma discussão bacana de qual ferramenta você utilizou, qual foi a plataforma, enfim, né? E como a gente falou, hoje tem muitas, então sempre buscar conhecer um pouquinho de cada uma, né? João, quero agradecer muito. Foi um papo super rico. Eu acho que daria para a gente ficar aqui mais umas 4 horas falando, porque eu fui olhar ali até o nosso roteiro. Tinham até mais assuntos, mas quero marcar um segundo papo contigo para a gente falar um pouco mais sobre as ferramentas, sobre o dia a dia, como é que funciona. Quero agradecer de fato aí você ter aberto tua agenda para estar aqui com a gente, né? Tanto a agenda de trabalho, de família, dos alunos. Muito obrigada pelas explicações, foi ótimo. Pessoal, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Continuem seguindo a Tempo Academy nas redes sociais, nos nossos webinars, né? A gente tem um webinar gratuito semanalmente e acompanhando os lançamentos dos nossos cursos aí, tanto nas nossas redes quanto na Tempo Play. Então, se ficou com dúvida, quer saber um pouco mais sobre área de dados, área de negócio, área de inovação, área de agilidade, entre em contato conosco, que a gente tem aí sempre o melhor curso ou para ti ou para tua empresa, para fazer com que vocês saiam do outro lado, buscando melhores resultados, mais inovação, mais dados, né, João? E trabalhar um pouco mais tudo o que diz respeito aí à tecnologia e inovação no dia a dia. Obrigada pelo tempo de vocês e nos vemos em breve no próximo vídeo da série.